Boa tarde, vamos para a aula do dia 6 de maio. Hoje nós vamos fazer língua portuguesa. Vamos trabalhar com adjetivos e locução adjetiva. Vocês vão entender o que é um adjetivo e o que é uma locução adjetiva. E o gato está prestando atenção na aula, ele está até com a mão no estojo, ó. Olha isso. Olha isso. Tá estudando, né? Então vamos para a aula. Páginas 113 e 114. Tudo que grifar, anotar, vocês devem fazer a mesma coisa, que é para vocês aprenderem melhor, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Gramática, adjetivo e locução adjetiva. Então, nós vamos ver o que é adjetivo e o que é locução adjetiva. Vamos ler esse textinho aqui, ó. O título do texto é O Cérebro Humano. O cérebro é um dos mais fantásticos órgãos do corpo humano. Eu quero que vocês já reparem as palavras ou expressões que estiverem em negrito, porque elas são os adjetivos e as locuções adjetivas, tá? Então, já presta atenção, ó. O cérebro é um dos mais fantásticos órgãos do corpo humano. Esse órgão, que tem mais ou menos o tamanho de uma pequena couve-flor, realiza várias tarefas incríveis, como controlar a temperatura do corpo, a pressão arterial, os batimentos do coração e a respiração. Ele também recebe milhares de informações dos nossos sentidos, que são a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Controla nossos movimentos físicos ao andarmos, falarmos, ficarmos em pé ou sentarmos, além de nos permitir pensar, sonhar, raciocinar, imaginar e sentir emoções. Então, vocês estão reparando que tem algumas palavras e algumas expressões em negrito, ó. São essas aqui que estão preto escuro. Tudo isso aqui equivale a adjetivo ou locução adjetiva. Qual que é a diferença? O adjetivo é uma palavra só. A locução adjetivo já é formada por mais de uma palavra. Por exemplo, aqui, ó, do coração. Tá o do, que é uma palavra, e coração, que é outra palavra. Então, aqui já é uma locução adjetiva, quando tem mais do que uma palavra. Ó, letra A. Você conhecia toda essa capacidade do cérebro humano? No texto, as palavras e expressões destacadas atribuem, grifa aqui, ó, características aos substantivos que acompanham. Então, o adjetivo é aquela palavra que atribui característica ao substantivo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, essa caneta aqui, caneta é o substantivo. Se eu falar caneta bonita, o bonita é adjetivo, tá? Se eu falar caneta feia, feia é o adjetivo, é uma característica desse substantivo que se chama caneta. Então, tudo que der característica, às vezes a gente fala também que são as qualidades, é chamado de adjetivo. Se essa palavra, se esse adjetivo é formado por mais do que uma palavra, se tem duas palavras ou mais, já é locução. Só essa diferença, tá? Todas elas servem para caracterizar o substantivo. Se tiver mais do que uma palavra caracterizando, é locução adjetiva. Se tiver apenas uma palavra, é adjetivo. Ó, qual é a classificação gramatical dessa palavra? Na gramática, no estudo da gramática, qual que é a classificação dessas palavras aqui que estão em negrito? O que elas são? Elas são adjetivos e locuções adjetivas. Aí vocês vão colocar aqui nessa linha aqui, ó.
tá? Sublinhe. O que é para fazer, então? Sublinhar é grifar. Então, só passar um risco. Sublinhe os casos em que é usada apenas uma palavra para atribuir uma característica ao substantivo. Então, onde for uma palavra só, vocês vão grifar. Embaixo, na próxima, está escrito assim, ó, circule os casos em que são usadas duas palavras, que é o caso do locução adjetiva. Então, onde for uma palavra só, grifa. Onde tiver duas ou mais, circula. Então, quer ver, ó? Eu vou escolher uma cor. Para grifar, para grifar só o adjetivo, eu vou usar esse verde. Então, vamos lá. Onde tiver uma característica é grifar, que é adjetivo, ó. Fantásticos, corpo humano, tarefas incríveis. Aqui, ó, temperatura do corpo, eu não vou grifar, porque, ó, temos duas palavras aqui, é locução adjetiva, então eu vou ter que circular depois. Então, vamos continuar. Pressão arterial. O arterial é o adjetivo, é a característica da pressão. Batimentos do coração, não. Ó, movimentos físicos, vou grifar o físicos aqui também, que é o adjetivo que está se referindo à palavra, ao substantivo movimentos. Agora, para circular, vamos escolher outra cor. Vocês podem fazer isso no caderno também, ó. Escolher esse rosa aqui. Onde que eu tenho locuções adjetivos? Locuções adjetivas, ó. Pequena couve-flor, temperatura do corpo. Aqui eu vou circular. Temos duas palavras. Então, aqui não é apenas um adjetivo, é locução adjetiva. Por quê? Está se referindo a qual substantivo? Temperatura. Aqui, se eu quiser substituir por um adjetivo, ou seja, por uma característica de apenas uma palavra, eu coloco temperatura corporal. O corporal vai substituir esse do corpo, que é a locução adjetiva, tá? Onde mais tem locução adjetiva? Do coração. Batimentos do coração. Esse do coração se chama locução adjetiva, tá? Que está caracterizando esse substantivo aqui, batimentos, tá? O do coração eu posso substituir por um adjetivo. Tirar essa locução adjetiva daqui e substituir por um adjetivo, que é uma característica de uma palavra só. Eu coloco batimentos cardíacos. Então, se eu tivesse colocado cardíacos aqui, seria um adjetivo. Como tá batimentos do coração, então é locução adjetiva, tá? Então, já circulei as locuções e já grifei os adjetivos. Então, vamos agora para a definição, ó. Muito importante esse quadro aqui, ó. Adjetivo é a palavra que atribui uma característica ao substantivo. Grifa tudo, tá? Exemplos. Pequena couve-flor. Então, presta atenção. Você tem que saber a qual substantivo ou adjetivo ou a locução adjetiva está se referindo. Então, pega o lápis de vocês aí, lápis de cor, de escrever, caneta, qualquer coisa, e vamos fazer isso aqui agora, ó. Desculpa, aqui em cima, ó. Pequena couve-flor, vírgula, sistema nervoso. Esse pequena é um adjetivo. É uma característica de quem? Quem que é pequena? Não é a couve-flor? Ó. Então, esse adjetivo está se referindo a este substantivo aqui, ó, couve-flor. Sistema nervoso. O nervoso é um adjetivo. Se refere a qual substantivo? O que é nervoso? É o sistema. Então, uma flechinha aqui no sistema. Eu estou unindo o adjetivo ao substantivo a que ele se refere. Na locução adjetiva é expressão formada por duas ou mais palavras que têm valor de adjetivo. Por exemplo, temperatura do corpo, ó, duas palavrinhas
que tem valor de adjetivo. Adjetivo de quem? Do substantivo temperatura. Então, aqui está se referindo à temperatura. Na frente, batimentos do coração. Locução adjetiva referente ao substantivo batimentos. Então, substantivo, temperatura. Locução adjetiva do corpo. Aqui na frente, batimentos, substantivo do coração, locução adjetiva referente a batimentos, que é o substantivo. Exemplo, temperatura do corpo. Eu posso transformar essa locução adjetiva, assim como eu falei lá em cima, em um adjetivo apenas. Temperatura do corpo, eu posso transformar em temperatura corporal. Então, esse corporal está substituindo essa locução aqui do corpo. E batimentos do coração, eu posso transformar essa locução adjetiva em um adjetivo, de uma palavra só. Batimentos cardíacos, tá? Aqui embaixo vocês vão fazer o quê? Cada figura dessa tem 3 linhas, certo? Em cada linha você vai colocar um adjetivo diferente para esse substantivo. No caso, esse palhaço. Então, aqui, ó, o substantivo é palhaço, certo? Segunda figura, como que chama isso aqui? Isso aqui é um substantivo que se chama borracha. E aqui, ônibus. Nessas 3 linhas, vocês vão colocar características. Adjetivos, ou seja, é uma palavra só. Não é para usar locução adjetiva aqui, tá? Então, você vai atribuir características, uma aqui, outra aqui e outra aqui. 3 para cada um. Posso colocar palhaço legal, palhaço bonito, palhaço engraçado, tá? Aí vocês vão escolher. O importante é que seja adjetivo e não locução adjetiva, que é formado por 2 ou mais palavras, tá? Número 3. Observe a ilustração e escreva uma frase sobre o bolo. Só que tá, ó, presta atenção aqui. Use adjetivos e locuções adjetivas. Então, se eu preciso usar adjetivos e locuções adjetivas, eu vou ter que fazer uma frase sobre esse bolo. Eu vou ter que ter uma locução, pelo menos, e um adjetivo, pelo menos. Vou dar um exemplo. Não quero que vocês façam igual o meu. Usem a cabeça, a imaginação de vocês, ó. Eu posso fazer assim, ó. O bolo de aniversário da Maria, vou colocar aqui embaixo, tá? É gostoso. Uai, então cadê a locução adjetiva nessa frase e cadê o adjetivo dessa frase? Bom, aqui a locução, vou mudar de cor. A locução aqui, ó, bolo de aniversário. Isso aqui é a locução adjetiva. Poderia ser o quê? Bolo. Estou caracterizando o bolo, tá? Esse bolo, que é o substantivo, poderia ser o quê? Bolo de casamento, bolo de Dia das Mães. Então, nesse caso aqui, é de aniversário. Então, é uma característica, é uma expressão que tem valor de adjetivo, que corresponde ao substantivo bolo. Então, como eu tenho mais do que uma palavra, tá? O de e o aniversário é uma locução adjetiva. E onde que está o adjetivo aqui na frase? Cadê o adjetivo? Maria é adjetivo? Não, Maria é substantivo próprio, tá? Tanto que escrevemos com letra maiúscula. Cadê o outro adjetivo aqui? Aqui, ó, gostoso. Aqui não é locução, é apenas uma palavra. Então, esse gostoso aqui é o adjetivo. Então, esse é um exemplo de uma frase que tem locução adjetiva e adjetivo, tá bom? Bolo é o substantivo. Maria também é um substantivo, mas é substantivo próprio. Mas os dois, tanto a locução adjetiva quanto o adjetivo, estão se referindo a esse substantivo aqui, bolo, tá? Não está escrito aqui, não está falando da Maria. Então, esse adjetivo e essa locução é referente ao substantivo bolo, tá bom?
E a última, mas não é para copiar a minha, gente. Eu quero que vocês façam a de vocês, diferente. E eu quero ver na foto, bem nítida, como que vai estar essa escrita aí. Na número 4, reescreva, ou seja, escreva de novo as frases substituindo as locuções pelos adjetivos correspondentes. Então, aqui, ó, tem a frase. Os rapazes foram à festa de criança. Tá até em negrito, ó. Isso aqui é locução adjetiva. Tem duas palavras, por isso que é locução adjetiva. Festa de criança. O de criança, eu posso substituir por um adjetivo, uma palavra, uma única palavra, que é o adjetivo, que corresponde a ser de criança. Quando a gente fala de criança, é o quê? Infantil. Então, você vai copiar a frase inteira, ó. Os rapazes foram a uma festa de criança, vou colocar o quê? Infantil. Pronto, substituir. Infantil. Agora eu tenho o adjetivo aqui. Não preciso mais usar essa locução adjetiva, tá bom? Mesma coisa embaixo. Ele os ama com amor de pai. De pai. Qual que é o adjetivo que corresponde a essa locução adjetiva? Amor de pai, amor paterno. Golfinho, animal do mar. Do mar. Marinho. Meu irmão estuda no horário da noite. Aqui é a locução adjetiva, ó. O da noite, eu coloco o quê? No horário noturno. Pronto. Deu para entender bem a diferença de adjetivo e locução adjetiva? Qualquer coisa, vocês vão voltando à aula, vão pausando, vão anotando, tá? Para não ter dúvida. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp até 5h30.